O Instituto Cidade tem a grande satisfação de receber Ido Michels, catarinense, economista, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em economia pela Universidade Federal de Campina Grande, doutor e pós-doutor em geografia humana pela USP. Ido, é uma grande satisfação recebê-lo. Léo Rosa, meu amigo de longa data, satisfação falar com você através do Instituto Cidade. Uma conversa que, de certa forma, a gente já postergou, até porque fizemos muita parte delas pessoalmente, mas é uma satisfação estar falando com você agora pelo Instituto, em temas que sempre nos aguçam e nos provocam, tenho muita satisfação de estar falando no Instituto, com o Instituto e com você, sobre os temas que tanto nos incomodam, por assim dizer. Ido, tu tens vivência acadêmica, vivência prática e vivência, digamos, política. O Brasil tem jeito, Ido? Eu acredito que o Brasil tem jeito, tem desafios que são enormes, né? Eu entendo que nós já alcançamos êxitos em muitas etapas do nosso ciclo histórico, com quem quer que tenha sido o dirigente principal. Agora vivemos um tempo de desafios que emergem outros atores com novas narrativas, com novas perspectivas, e isso torna muito mais complexo qualquer construção de projeto de nação ou de projeto de poder, de que quem quer que esteja no poder, quer ser agora o PT, lá no passado o Fernando Henrique, depois mediado pela Dilma, e o Bolsonaro. Então eu acho que é um desafio dos tempos complexos da pós-modernidade, da globalização, e os nomes que se queira dar a esse processo, que eu entendo bastante complexo, não é de fácil solução. Só nações que têm outro tipo de constituição cultural e histórica que conseguiram dar algum encaminhamento, tipo a própria Rússia, China, a Índia, de certa forma, né? O Brasil consegue, em parte, mas não tem conseguido, em outros quesitos, a dar um projeto, a dar uma direção, por assim dizer, que seja minimamente alvissareira a todos os autores presentes. E aí uma sociedade conflagrada e dividida e com muitos múltiplos interesses próprios desses tempos que eu entendo como complexos, que eu não teria uma resposta pronta, mas entendo que nos torna mais aguçador a preocupação de buscar soluções. Bom, estas soluções que eu entendo que o Brasil, de certa forma, vem tendo no que se pode chamar de resultado econômico, tanto que nós estamos listados entre as grandes economias do mundo, ele consegue alcançar essa posição deixando uma parte da sua própria população de fora disso. Quer dizer, o Brasil é injusto em termos de distribuição de renda. Há acusações entre direita e esquerda de quem seria o responsável por isso. Ou seja, a direita governou muito tempo e não teria resolvido esse problema. A esquerda governou outro tanto, não teria resolvido esse problema. Tanto esquerda quanto direita são obrigadas a negociar com o que se chama de centrão. O centrão tem um pensamento para o Brasil ou é apenas um grupo de aproveitadores que atrasa não a possibilidade de desenvolvimento econômico, mas atrasa a possibilidade de participação no desenvolvimento econômico? Eu acho que o centrão, que é uma expressão que talvez até o uso dela hoje, não sei se ela fosse de todo acertado, tá? Porque até para, em parte, preparar para ir atualizando as leituras em plenas férias, tal. Por exemplo, se coloca um papel agora de novo ator desse processo, além do centrão, além do legislativo, que nunca teve tanta força no Brasil, o próprio STF, que você já em outros artigos que você escreveu, outras entrevistas, você fala do papel do ativismo judiciário. Eu acho que nesse tempo, talvez, nunca tenhamos tido um papel tão decisivo. Vide agora, por exemplo, que foi aprovado, que se deve levar a questão da desoneração da folha, quer dizer, o governo acreditava que fosse negociar, o Congresso aprovou no final do ano, que não vai desonerar, não vai acatar
que o governo entendia, o executivo entendia como acertado, e agora está se debatendo com o Congresso, porque eles não vão aceitar e vão derrubar a questão a possibilidade de reoneração. E isso pode ser judicializado. Então você tem um novo ator, que talvez na história do Brasil nunca tinha tido, né, de muita força, talvez em parte o governo se relacione muito mais com o STF hoje, buscando lá eventuais soluções de conflitos que ele venha a ter, como essa, que me parece que pode ser judicializada, que corresponde a 20 bilhões de arrecadação. O Centrão, eu entendo, respondendo mais diretamente, eu entendo, tem assim, e ele pauta isso com muita clareza hoje, derrotando o governo em muitas pautas que não lhe são atendidas. Como agora, por exemplo, o Centrão aprovou e o governo, através de medida administrativa, cobrança de impostos de pastores, de padres, temas que você gosta tanto de tratar aí nas suas reflexões. O governo foi lá e disse, não, vamos cobrar impostos. Né? Isso vai conflitar com um setor expressivo do Congresso que é premiado por esses atores. E eu entendo como isso sendo parte da democracia e como é que o governo vai resolver essa questão, não sei o certo. Mas isso foi decidido pela Receita Federal, que vai cobrar impostos, que parece ser muito justo, de pastores. Mas isso satisfaz essa base aliada que está às voltas com o Centrão, que aí é muito amplo, né? O Centrão tem diversos atores, vai do agronegócio, as igrejas evangélicas e tantos outros atores, mercados, empreendedores, tudo isso está no chamado Centrão. Então o Centrão é um rol de interesses bastante complexo. Então o governo tem dificuldade de negociar, porque a base dele é 150 votos, né? Então ele necessita, agora a capacidade de negociação dele é limitada, eu entendo. E aí é aquilo que você aponta, que projeto de país que tem, etc. Aí é outro debate que eu entendo da dificuldade dos setores de esquerda, direita, que eu até coloco em dúvida se esses termos hoje sejam apropriados, porque é tão mesclado, tão multiplicidade de interesses que estão acoplados ali, que eu tenho dúvida se o que é uma esquerda ou o que é uma direita, como no passado nós tratávamos, seja apropriado para isso, o que representa, né? Só para esclarecer esse aspecto, quer dizer, o governo tem, da sua própria base aliada, 150 votos em 513 deputados. Precisa negociar para obter algum espaço. Agora, essa necessidade de negociação para fazer o que pretende não é uma justificativa lulista, assim como foi bolsonarista? Ou seja, não se justifica qualquer negociação com base numa necessidade de governar? Não, eu concordo com você que pode se dar como eu acho que o Bolsonaro até que deixou assim, ó, Lira como presidente da Câmara tocasse muitas pautas e ele foi tratar daqueles temas que lhe eram mais próprios e atendia a sua base aliada. Eu acho que para um governo como Lula essa dificuldade é maior. Eu entendo que talvez os movimentos que o governo faça em relação ao judiciário seja de buscar um suporte, indicando, como indicou o Zanin, indicou o Flávio Dino agora, pessoas de muita proximidade com o presidente, seja de que certos temas vão ser necessariamente judicializados. A questão da judicialização, desculpe se interromper, pode Não. retomar à vontade. É importante ressaltar que o STF nunca toma iniciativa em nenhum processo. O Poder Judiciário só atua se for provocado. Será que os políticos não estão cometendo o erro de levar vitórias e derrotas que tem no Congresso para um último voto do Judiciário? Quer dizer, não é um erro dos políticos judicializar o processo político entregando nas mãos do Judiciário? Se você raciocinar em termos do ideal da democracia, acho que um autor que construiu a ideia da relação dos três poderes, eu sei que você é estudioso do tema, é verdade, mas aí a política real, né, me parece que os movimentos vão nessa direção. Eu concordo com você que abre-se mão de um poder para delegar a outro, e a sociedade não se vê, naturalmente, totalmente ali, mas foi dessa forma, por exemplo, o papel que o Dino, aliás, o Alexandre de Moraes, cumpriu no processo de eleição do ano passado, né? Desculpe, de 22. Né? Então, quer dizer, foi decisivo para a manutenção das instituições, do processo eleitoral, TSE e do próprio STF, questões centrais, queiramos ou não,
o STF, através, eu acho que talvez o único ministro que tivesse condições de fazer aquele enfrentamento tenha sido o próprio Alexandre de Moraes, pela sua trajetória em setores da vida pública brasileira, que conheceu bem a segurança em São Paulo, a polícia, enfim, essas coisas todas, que levaram ele a tomar posições decisivas, como foi aquele acontecimento da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, etc. Eu concordo com essa tese. O que de fato acontece é que isso vem sendo frequente no Brasil, como foi com o governo Bolsonaro, tem sido com o Lula. Agora, se você, em tese, falando do equilíbrio dos três poderes, você tem toda a razão. Agora, é a política real e a política ideal que nós temos que enfrentar. No real, parece-me que é isso que está acontecendo. Vou te dar um exemplo que ilustra bem isso. Eu li no jornal de hoje. A Câmara de Vereadores aqui da principal cidade turística de Santa Catarina, que não é Florianópolis, é Balneário Camboriú, proibiu o consumo de maconha na cidade. Né? Ou seja, o cara que for pego fumando maconha em Balneário Camboriú, ele vai pagar uma multa de 400. Se for pego pela segunda vez, multa de R$800. Eu entendo que isso, dentro de todo o debate que há hoje na sociedade a respeito das drogas, e notadamente sobre a maconha, me parece uma invasão, e para a cidade mesmo, diz que o número de turistas diminuiu, acho que não foi por isso. Né? Sim. Mas da forma você vê com a Câmara de Vereadores entrar num grau tão pontual para atender uma base eleitoral que gosta e entende que a droga é o mal da sociedade. E a Câmara de Vereadores seguramente sabe que legislar sobre droga não é competência do município, isso, nem do Estado, é competência federal. Mas aí a necessidade de fazer demagogia para a própria base, para os próprios eleitores, faz com que essas coisas aconteçam, passem e caiam na mão do judiciário. Você tem razão, independente de qual seja o papel do judiciário, independente de quem leve os processos, o fato é que os acontecimentos estão transitando pelo judiciário e isto é uma novidade no Brasil. Ido, tem uma outra questão que é muito polemizada na internet, que é a do agronegócio. Quer dizer, para alguns, o agronegócio só existe porque é subsidiado pelo governo, pela economia pública, e se não fossem subsídios, o agronegócio não teria assim, o resultado que tem. Outros dizem, inclusive, que a Embrapa é uma empresa de pesquisa única no mundo e que, em vez de estar a serviço da sociedade, está a serviço de pesquisa e tecnologia oferecida de graça para o agronegócio, que não paga por esse serviço. E outros dizem que, se não fosse tudo isso, ou seja, se não fosse o agronegócio alcançar o que alcançou no Brasil em termos de qualidade, de quantidade, de volume econômico de exportação, etc., o Brasil não teria os ingressos que tem com essa commodity. Qual é a tua posição sobre o agronegócio nesse sentido? Quer dizer, ele é um bem para o Brasil ou ele é um sistema de exploração do Brasil? Eu acho, Léo, que o agronegócio é importante, é evidente. Eu estudei, morei no estado, que hoje moro em Brasília, mas morei no estado praticamente 30 anos, 20 e poucos anos, que é um estado, Mato Grosso do Sul, que tem bastante importância no agronegócio, né? E acho que é importante, é um setor da economia brasileira importante. Como todo setor da sociedade, ele se organiza para defender os seus interesses, o que é legítimo na sociedade democrática. Não dá para dizer que o agronegócio no Brasil só subsiste pelo subsídio, não, nós somos competitivos em muitos setores, né? Nós somos efetivamente, concorremos mundialmente no setor de carne, no setor de soja, agora na silvicultura, madeira, papel e celulose, que é desdobramento do agronegócio, né? E todos os setores, aqui em Santa Catarina, no agronegócio do passado, que é a Sadia, Perdigão, as empresas de frangos, suínos, que também já se expandem para o Centro-Oeste e por outras regiões do país. Eu acho que eles se organizam, eles são uma bancada muito forte no Congresso, eles se organizam para defender os seus interesses, né? Acho que há um falso debate entre a grande produção e a pequena, não há. Eu entendo que nós avançamos nesse tema, por exemplo, da pequena produção, os assentamentos, eles foram no começo
importante, começou com o governo Fernando Henrique, depois foi muito intensificado pelo governo Lula. Nós mesmos, no Mato Grosso do Sul, temos o maior assentamento do Brasil, que foi a antiga fazenda Itamaraty, do Olacílio de Moraes, mas agora ele tem novos desafios, que eles assentaram, as pessoas sobreviveram e eles serem competitivos. O agronegócio faz um certo enfrentamento, por exemplo, no caso das terras, na questão do marco temporal, porque tem muitas terras, né, que de fato aí tem um cuidado da legislação ambiental, que é o agronegócio. Se não houver regulamentação, pode expandir para setores que não precisaria. Só recuperarmos as áreas degradadas, para que você tenha uma ideia, nós estaríamos falando de áreas que corresponderia a 40% do território brasileiro hoje, que é pegar pastagem degradada e melhorar o solo usando as Embrapas, que as Embrapas também, nesse caso, nessa questão, elas são auxiliares do agro, mas também da pequena produção. Eu mesmo estudei em Campina Grande, lá tinha a Embrapa algodão, e ela atendia a pequena agricultura familiar. Né? As Embrapas têm diversas finalidades, tem para o agro, mas também tem para o pequeno produtor. A questão é que eu entendo que esse pequeno produtor, ele coloca um desafio, para você ter uma ideia, esse desafio foi enfrentado pelo MST contrariamente, agora já se posicionou favoravelmente, de dar título para esses produtores, porque eles eram assentados, eles não tinham o título definitivo para poder comercializar e vender. Ficava lá com a terra sendo, por assim dizer, de posse, eternamente, sem poder comercializar, terceirizavam, muitos arrendam, que eu entendo como sendo legítimo, vai uma empresa a renda e vai lá e planta soja e ele recebe uma renda por isso, isso inclui as pessoas, dá renda para as pessoas, e é importante. Agora é uma nova ação que começou com o governo Bolsonaro, que é dado continuidade por esse governo, do presidente Lula, que é dar títulos definitivos a partir de um certo tempo. Se o cara tiver 10 anos nas terras e tiver feito uso dela, ele já pode ter o título definitivo e comercializar, deixar de herança para um filho, ou coisa etc. Então eu entendo que o agro e a pequena agricultura familiar, por assim dizer, ou pequena agricultura, eles são complementares em muitas situações, e embora tenham conflitos, tenham interesses diferentes, mas o agro no Brasil é porque nós temos vantagens comparativas e as terras são baratas comparadas ao mundo, ou seja, se produz aqui porque se produz com competência comparado a que vai se produzir na Europa ou em outras regiões do mundo, e também por questões climáticas, que outros lugares não podem produzir. Agora, é evidente que eles se organizam, como qualquer parte da sociedade, como que me referi anteriormente aos pastores, os evangélicos, querendo receber lá a remuneração deles, sem pagar até um nome muito confuso, que eu nunca tinha ouvido falar, que se dá o título dessa remuneração, que agora não me ocorre, mas, enfim, é legítimo numa sociedade democrática, né? Ido, uma outra questão que é muito reclamada pelos empresários, principalmente dos grandes centros industriais, é a alegação de que a indústria brasileira está sucateada. Ao mesmo tempo, somos o país é um destaque econômico. Quer dizer, esta reclamação de que a indústria brasileira está sucateada é uma queixa chorosa de empresários, ou nós estamos mal mesmo e atrasados em atualização do parque industrial? Não, eu acho que isso está incluído naquela primeira questão que você formula, ou segunda, né, de um projeto de país. Tá? A questão da industrialização brasileira está colocada. Nós entramos, a partir do governo Fernando Henrique, numa economia globalizada. Então é evidente que nós temos setores, como você mencionou anteriormente, o agronegócio, que ele é competitivo. Então ele está no mundo, porque ele é competitivo, ele está disputando com os grandes países do mundo, né, nos diversos setores. Eu mesmo estudei a cadeia produtiva da carne, nós não éramos nada em termos de exportação. Assim que nos livramos da febre aftosa, expandimos a indústria frigorífica, nos transformamos no maior exportador de carne do mundo. Né? Então, assim, a questão da industrialização brasileira, tem que ser colocada, ao meu juízo, no contexto da economia global, que há setores que nós temos condições de competir, há setores que não. Então, eu acho que é uma falácia, em parte, verdadeira, mas nós colhemos os benefícios de estar aqui diante de um iPhone falando online, né, e do sistema que dá sustentação à nossa conversa, que só pode ser colhido no sistema global. Ao mesmo tempo, nós, para estar no sistema global, nós abrimos mão de produzir certos setores da indústria, de ter certos setores da indústria, porque não compensa produzir aqui, porque é mais fácil comprar na China, comprar nos Estados Unidos, comprar em outro país. Bom, para que tenhamos uma nova industrialização em setores competitivos, etc., eu acho que aí se faria valer a necessidade de dizer quais seriam os setores. Não é uma reclamação geral, como você mencionou, a desindustrialização brasileira é um problema, mas tá bom, vai industrializar o quê? Onde? Como?
Porque não é só dizer eu vou industrializar trigo, não, o trigo é mais competitivo comprar da Argentina, por hipótese, né? Não, eu vou incentivar a indústria de tecnologia da informação, da inteligência artificial, não, eles são muito mais competitivos, os chineses, os indianos, até o mesmo parte dos Estados Unidos. Então, esse debate eu entendo que só, e tantos outros que seriam colocados na economia nacional e na sociedade brasileira, se houvesse uma dedicação maior, e entendo que não há, eu acho isso uma limitação deste e de tantos outros governos, eu entendo que, sobretudo a partir do governo Dilma I, o Lula 2 já vinha, o Lula 1 e 2 vinha com certo propósito, que ele prometeu e entregou, talvez por isso tenha tido a aprovação que teve. E o desafio se apresenta renovado. Eu entendo que esse desafio da chamada reindustrialização brasileira tem que ser colocado, não é a vontade do BNDES, do mercadante lá dizer eu vou reindustrializar o Brasil, que vai acontecer. Eu acho que envolve uma série de atores, envolve naturalmente a sociedade, como eu disse agora, mais do que nunca, tanto o Congresso, que nunca se teve tanto poder no Congresso, em termos de orçamentários, é fato efetivo, que ele destina boa parte do orçamento, o Executivo ele não tem a força que tinha nos governos passados, como ele tem agora, porque está no legislativo, mas tudo isso haveria de construir através de dizer assim, nós vamos fazer isso aqui, por isso, aquilo, e quando obter pactos mínimos, se fosse possível. Agora, não é tão simples em função de toda a coisa. Agora, eu entendo que essa desindustrialização brasileira está dentro do contexto da globalização. Nós colhemos os frutos de parte dessa globalização, porque acessamos bens e serviços de forma mais barata, e também colhemos os desafios que tem alguns setores que não são competitivos com todas as economias do mundo. Aí, um país como a China pode ter outro projeto, a Índia pode ter outro projeto, os Estados Unidos, de certa forma, o Brasil é menor dentro desse contexto, apesar da sua importância econômica mundial. Uma das riquezas brasileiras que parece bem explorada, mas eu não vejo o resultado social no uso desta riqueza. Estou falando do petróleo. O Brasil está com convite para a OPEP, o Brasil tem outros pontos para explorar, há discussões ecológicas, etc., que eu acho que têm que ser discutidas, o que não deveria, a meu ver, impedir exploração com os devidos cuidados. O que tu pensas sobre a situação petrolífera brasileira? Não exatamente a Petrobras, mas a questão do petróleo como uma riqueza nacional. Porque a própria Petrobras, que é considerada uma empresa pública, eu penso que ela capta recursos e tem muitas vantagens privadas, não só porque ela é uma sociedade que tem sócios privados, como ela distribui entre quem trabalha nela mesma ganhos acima da média de salário do povo brasileiro. Então, eu gostaria de ouvir a tua posição sobre a questão petrolífera brasileira. Ô, Léo, eu acho que, antes de entrar nisso, todas as empresas, todo o setor público brasileiro, empresas estatais, inclusive, porque nós temos, mesmo sendo minoritários em ações, somos o maior acionista e tal. Eu entendo que deveriam passar por um processo de revolução. Eu entendo que um governo já entregaria muito se nós fizéssemos uma revolução na gestão pública brasileira no geral. Isso vale para as universidades, vale para a saúde, vale para todos. Ou seja, nós não temos, lamentavelmente, nós não temos no Brasil, não só neste governo, né, como nos governos anteriores, não foram bandeiras decisivas de dizer assim, fazer uma revolução na gestão pública, que eu entendo que outros países já tenham colocado esse desafio, gestão pública. Por exemplo, para mim, uma coisa clara, um presidente estatal não tem razão nenhuma para ganhar mais que o presidente da República. Não há razão para um presidente da Petrobras ganhe R$100 mil e o presidente Lula ou Bolsonaro, quem quer que seja, ganhe 40. Então, eu começaria por aí. Esse tipo de o teto salarial é o teto, é o salário do presidente da República, acabou. Isso também não vale para o judiciário, vale para outros Sim, setores. inclusive legalmente o teto já é o do presidente da República, né? Aí ele tinha uma opção de manobra começada no judiciário que se autopagou vantagens. Mas o teto legal já é o do presidente da República. É o teto. Eu sei como servidor público, porque por ser aposentado da universidade, fui para uma outra função dentro da Câmara,
né, e já na condição de aposentado, a primeira coisa que eles pediram foram o meu olerite e disseram, ó, você mostra aqui, porque se você ganhar, for para o salário aqui, vai ultrapassar, né, porque completa, né, porque eu sou aposentado e completaria com outro e você não pode ganhar. Foi a primeira pedida administrativa que eles fizeram. O que eu acho que é absolutamente justo, é a lei, e assim que deve funcionar. Então, as estatais têm isso. Especificamente sobre a Petrobras, eu entendo que ela estaria dentro daquele espectro anterior que eu te falei, dizer qual é o papel que ela cumpre para a sociedade, e de que forma. Ela é uma empresa que está no mercado mundial, como você mencionou, que quer transitar na OPEP, ela é uma empresa, ao mesmo tempo, atende ao mercado interno. Como é que vamos relacionar o preço, como isso vai contribuir para o desenvolvimento. E um assunto que você mencionou em relação aos temas anteriores, a questão dos salários no Brasil, que está associado a esses ganhos de empresas estatais, mesmo do serviço público, do judiciário, do que é que seja, e mesmo no setor privado, para mim seria uma questão que agora está se debatendo, eu não sei se com a melhor solução ou não, mas dos ganhos dos aplicativos, né? iFood, 99, BNB, Uber, etc., né? Como isso dá proteção ao trabalhador em relação à remuneração que essas empresas têm e tal. Eu entendo que seja legítimo para o Estado, porque ele está lidando com atores muito facetados que não têm força para enfrentar essas empresas, e aí é evidente o governo, como um ator central que vai deixar funcionar ou não, ele possa atuar. A Petrobras da mesma forma, o petróleo é uma riqueza. Agora, o que acontece talvez com o petróleo, como aconteceu já com outras riquezas, por ser tão importante, talvez e dar tanta renda, né, para a sociedade em geral e nas diversos elos dessa cadeia produtiva, né, não se tenha um projeto e gere o que se disse no passado, na economia americana, uma espécie de economia de enclave, ou seja, você de fato aqui no setor sul tinha um pouco isso com o setor carbonífero, que ele era alimentado uma série de cadeias, mesmo sendo o setor não competitivo, e você não adequou o setor, etc., tal, para os novos desafios. Depois surgiu outras indústrias, mas enfim, eu entendo que o petróleo deveria ter uma política específica, sim, saberia te dizer ao certo, que não sou um profundo conhecedor do assunto, mas entendo que a Petrobras deveria estar no contexto das empresas e que o setor, a sociedade deveria acompanhar melhor. Eu faço uma crítica a todas as agências de regulação no Brasil, que acho que não funcionam a rigor para grande coisa, entende? Não pelo papel que elas foram propostas, que era de cuidar do interesse do cidadão ali, isso vai da ANAC, a Anatel, a ANEEL e etc., né? E que o Congresso delegou esse poder para a agência, já se mencionou que poderia se tirar, mas não se avançou nisso. Eu entendo que também seria um ato, e o petróleo entraria nisso, ou seja, você tem um acompanhamento dos órgãos reguladores, que eu entendo que seja um setor tão específico que não dá para o Congresso ficar tendo lá uma comissão para tratar só disso. Então mas ele não pode delegar o poder que delegou, e nem para uma empresa como a Petrobras, e para qualquer que seja empresa. Vou dar uma outra empresa grande, que ela é importante, porque ela é a segunda do mundo, é Itaipu, né? Para o Paraguai ela é absolutamente relevante, para o Brasil muito mais. Ela atende, cumpre missões sociais, cumpre missão energética, etc., né? E tem toda uma coisa de pacto que tem que fazer ali com o Paraguai, que para o Paraguai é só a coisa mais importante da economia que eles têm, para que tenhamos uma ideia da dimensão do que ela representa. E ela, é, por ser uma empresa que cumpre esse papel, esse desafio, acho que atende bem, né? Conheço bem o diretor, que chama diretor da margem esquerda da Itaipu, que é o ex-deputado federal NVR, né? Que é conhecido que foi deputado federal, colega nosso da academia, que foi professor da Universidade Estadual de Maringá, e é um enorme desafio. Um dia, conversando com ele, foi um enorme desafio que você pega uma empresa dessa muito gigante e como você vai fazê-la cumprir o papel dela como empresa fornecedora, geradora e distribuidora e fornecedora de energia, e ao mesmo tempo cumprir demandas sociais dos municípios que são atingidos, etc. Então, acho que para mim são desafios, e a Petrobras entraria nesse contexto. Acho que o petróleo vai continuar sendo energia ainda por muitos anos, embora tenhamos que buscar novas fontes, mas é ilusão em acreditarmos que isso vai sumir tão rapidamente. Eu não acredito, embora tenha o tema ambiental, essas coisas todas como questão central, mas o petróleo ainda será por muitos anos, e a empresa deveria ser tratada, ela, pela importância dela, talvez com um olhar mais pontual, dizer como ela vai atuar para o desenvolvimento do país na sua totalidade. É muito discutido no Brasil em termos de infraestrutura. Quer dizer, fala-se muito em navegação, porque nós somos um país com uma costa
para o Atlântico que define o país. E não temos produção de navios, nem navios transportando mercadoria suficientemente. Também somos um país, em grande parte, plano, o que facilitaria muito a construção de ferrovias, e as ferrovias foram, aqui, as que havia, foram estragadas pelos militares, e depois o assunto foi abandonado, salvo no governo Sarney, que iniciou a Norte-Sul, e um esforço que foi feito, acho que pelo Olacir de Moraes, de trazer ferrovia que permitisse exportar a produção do Oeste, mas que parece que nunca foi concluído. E temos também rios que com algumas intervenções de engenharia poderiam facilitar enormemente o trânsito de mercadoria. Tudo quanto é governo põe isso no seu programa e nenhum realiza o que fosse necessário em obra para que se desenvolvesse esse setor. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão de infraestrutura e transporte, porque o que se sabe é que grande parte do custo do que o Brasil produz está no transporte. E aí, quando chega no porto, me parece que os nossos portos não são os melhores e são os mais caros, entre os mais caros do mundo. Essa questão de infraestrutura do Brasil, eu queria uma avaliação tua, por favor. Por uma coisa que hoje, nós, dentro das perguntas anteriores, nós está dentro de uma coisa que o Brasil tem. O Estado brasileiro hoje não tem capacidade de financiamento. Ou seja, para ter uma ideia, a projeção de financiamento desse ano é de menos de 1% do PIB. Nós estamos falando de estados no passado, né, que investiam 15% do PIB. A máquina pública, que sempre foi a principal investidora do desenvolvimento brasileiro, embora com a ajuda de setores privados aqui e acolá, alguns setores, ela não tem a capacidade financeira de investir em infraestrutura. Então, ela optou para muitos setores que foi exitosa, e muitas delas foram, outros não. No caso dos trens, não foi, tirando a Norte-Sul, né? As privatizações, Mato Grosso do Sul mesmo tem uma privatização lá que está sendo empurrada para a barriga, passa para 3 empresas e nunca se deu a solução, que liga originalmente Corumbá a Bauru, né? Chama antiga Noroeste do Brasil, que depois ligava ali a Corumbá, a Bolívia, etc. Estava o trem da morte, essa coisa toda. Lá a Bolívia continua, né? Mas o restante ele não foi dado solução, né? Eu entendo que tanto nesse setor quanto em outros, por isso que as privatizações das rodovias, apesar do reclamo, às vezes, da cobrança do pedágio, que era inicial, elas funcionaram e são relativamente eficazes, em regra geral, no sentido de que as pessoas estão satisfeitas, porque enquanto rodovias bem conservadas, pagam ali o pedágio e está resolvido. Porque o Estado não tem mais condição de investir ali. Então, esse é o debate que tem do equilíbrio fiscal. Qual é o limite de investimento que o Estado tem para investir deficitariamente, e que hoje, dentro do próprio governo, há um debate, parte do PT entende que o Haddad seja muito fiscalista, quando ele diz que o PIB não vai passar, né, o déficit não vai passar de 0,5%, não vai passar coisa, ou vai ser déficit zero a partir desse ano, etc. E o limite da capacidade que no passado o Estado tinha de chegar a investir 8, 10, 15% do PIB, ele como ator principal. Então, esse movimento, e como você vai passar isso para os setores privados, quer dizer, eu mesmo, Mato Grosso do Sul tem uma hidrovia que funciona. Ela funciona de uma cidade que, coincidentemente, é a cidade do deputado com assessora, que chama Porto Murtinho, que é o Wander Lobé. Ele vem dessa cidade. Essa cidade tem um porto com tem 3 portos, na verdade, que é lá no Rio Paraguai. E agora está sendo construída a ligação bioceânica, que já se andou praticamente todo o Paraguai, vai ser entregue, que mostra a importância de uma empresa que planejou a ação dentro do Paraguai, de uma rodovia que liga 300 quilômetros para dentro do Paraguai. Tem uma ponte sendo construída pela Itaipu, né, que envolve os 2 países, que vai dar uma ligação. Ali, como você bem disse, os caminhões já estão, 500 caminhões por dia, já estão ali destinados a Porto Murtinho para usar só o porto e a hidrovia, né? A questão dos portos no Brasil, alguns melhorados, que foram privatizados,
né, ou parcialmente privatizados, a gestão e outras coisas e tal, mas sempre que nós falarmos das grandes questões de infraestrutura no Brasil, sobretudo essas que você apontou, vai passar pelo aporte de recursos que o Estado vai colocar no desenvolvimento, que quem fez isso no passado foi o Estado. E hoje as empresas privadas fazem dentro daquelas que já têm um setor bem regulamentado, que ela saiba que vai adquirir o retorno, e aí envolve tudo isso que eu lhe disse anteriormente, quer dizer, como a sociedade, porque eu tenho outro lado, eu entendo que privatizamos a comunicação e a comunicação não nos entrega o que você paga. Né? Privatizamos diversos setores, as empresas de aviação não podia continuar com a Varig, VASP, etc. E tal, mas a Gol, por exemplo, anunciou ontem que talvez abram, caindo as ações, que ela possa vir pedir concordata nos Estados Unidos, porque é uma empresa privada, etc. E tal, mas que está com dificuldade financeira, que a gente não sabe, como aconteceu lá atrás com a Avianca. Funciona na Colômbia, não funciona aqui, e deixou um monte de consumidor abandonado aí com passagens, coisa e tal. Então, a questão do Estado desenvolver para investimentos nesse setor é crucial. Ou seja, se o Brasil não conseguir resolver a sua questão fiscal, se continuar com a política, dizer qual é o nível de endividamento que nós vamos ter para poder ser um agente importante desse desenvolvimento, eu acredito que dificilmente você fará só com ação privada, pelo menos salvo que se você tenha, o desenvolvimento desses setores, como você apontou, como sendo cruciais. Tá? Lamento, mas não acredito. Nesse aspecto, há uma discussão muito assentada na sociedade brasileira, como discussão, não como conclusão, que é que o país pode furar um pouco o chamado teto de gasto, produzindo alguma inflação, porque isso geraria investimento e o investimento geraria mais o sistema produtivo, e o sistema produtivo empregaria mais gente empregada, haveria mais consumo, e essa circulação compensaria alguma inflação que houvesse. Outros dizem que, pela nossa memória de inflação, se você quebrar as regras fiscais, quebra a estabilidade brasileira e ninguém mais controlaria a inflação que comeria a renda. Esse controle que o Haddad quer fazer do rigor fiscal e que boa parte dos petistas não quer que seja feito e acha que isso é capitalismo selvagem, qual seria a tua posição nisso? Eu acredito, Léo, que o Haddad faz certo ao estabelecer e continuar as práticas em relação ao equilíbrio fiscal, em relação ao nível das despesas do Estado, etc., mas ele, de certa forma, talvez tenha a limitação, né, de até quando o governo vai poder se colocar nessa condição em relação ao desenvolvimento. Mas aí eu entendo que é um desafio que talvez por facilidade de resposta, dizer, vai lá e atua deficitariamente, em que percentual? Saberia te dizer, não há, não há uma, não há uma fórmula mágica, ao meu juízo, basta ver o que se gastou deficitariamente na pandemia aqui em Alhures, né? Todos os países do mundo atuaram deficitariamente na pandemia, porque era a forma que se tinha para as pessoas sobreviver. Houve aumento do processo inflacionário, sim, mas em boa medida colhemos parte disso, há um aumento geral de alguns tipos de serviços e produtos no mundo todo, alguns deles associados à própria ideia da finitude, viagens internacionais, hotéis, etc. Parece que para as pessoas foi colocada a ideia de que a morte pode acontecer, o que antes não estava tão presente, porque ninguém tinha vivido de forma tão recente uma coisa como a possibilidade da morte, né? Mas, evidentemente, a resposta disso, eu acredito que há um problema dos setores, né? Isso num campo e no outro, tá? Tanto os mais chamados à direita ou setores próximos do mercado, que eu entendo também que, da mesma forma que a ortodoxia do mercado tem uma resposta única para essa questão, aqueles que defendem que o Estado possa se endividar também tem uma fórmula mágica. Eu entendo que essa mediação, dizer qual seria a solução, o Haddad, para mim, é um cara absolutamente preparado, muito de construir o diálogo com a sociedade, com o Congresso, que é necessário, porque é um ator importante disso,
Ele mesmo, a última entrevista mais longa que eu vi dele, por exemplo, ele disse agora que estava se dedicando mais a estudo de antropologia, então muito jeitoso e habilidoso. Agora, como nós chegamos a essa conclusão? Eu entendo que para isso, talvez em governos anteriores, que eu me recordo, o governo o Lula 1 e 2, na questão social foi decisivo, porque ele realmente pegou certos temas como fome zero e disse isso aqui tem que acabar e avançou, o Fernando Henrique com a estabilidade econômica. Eu entendo que isso seria objeto de dizer assim, eu vou ter que se reunir com meia dúzia e trazer. Hoje está muito conflagrada essa divisão societária, em que esses setores não conseguem ter uma capacidade de dialogar e de construir um consenso mínimo de uma agenda nessa direção. Por isso que estamos bem com a taxa de juros, estamos bem com a inflação, estamos bem, só que a previsão do PIB deste ano é de menos de 1% de crescimento. Né? Então, quer dizer, isso torna grave essa situação. Uma coisa que você apontou, que eu entendo que também deveria ser pauta, né? Eu gostava de quando o governo Fernando Henrique trazia, ele criou o Brasil, o Avança Brasil, Brasil em Ação, são os dois programas, eu não sei a ordem, certo, são no Fernando Henrique 1 ou 2, e que ele tinha 50 ou 60 programas que eram tocados por uma pessoa como gerente daquele programa. Isso dá uma capacidade executiva muito grande. Eu entendo que alguns temas no Brasil deveriam ser tratados dessa forma. E talvez, como você mencionou, a Petrobras, a questão da infraestrutura, a questão do crescimento, deveria ser tratado desta forma, porque quando vai permeado pela estrutura horizontalizada que nós temos do Estado brasileiro, que você tem que passar pelo Ministério ABC, como você falou, para fazer uma dragagem no Rio Paraguai, você tem que passar pelo IBAMA, você tem que passar do Choquei, para lá. A própria questão, um tema que é próprio do governo Lula, a questão do assentamento dos indígenas, né, das terras indígenas. Vai para lá, debate, vem a influência do STF, daqui de lá, quantos assentamos, quantos isso, porque envolve toda uma série de atores que tem que passar a FUNAI, que tem que ver lá a parte histórica, antropológica, isso leva um ano, mas não sei o que, não sei o que. Nós estamos presos um pouco nessa engrenagem, e aí para dar respostas, e que necessita, porque essa gente às vezes não tem água para tomar, né? Então seriam coisas muito tão básicas que a gente não consegue, em função de uma estrutura de gestão do Estado que não dá respostas eficazes, e isso não é desse governo, é de todos, mas que também não é problematizado para dizer como é que nós podemos ser. Existe uma ministra que trata da inovação e da gestão, eu entendo que ela trata de temas relevantes, que é o salário do servidor, é isso, é aquilo, etc. Tal, mas talvez pudéssemos estar tratando lá também de como tornar o Estado mais eficiente para responder certas questões que a gente não consegue. No passado você tinha, né? Todos os governos, o Geisel, sobretudo, foi decisivo nisso, planejamento, PND 1 e 2, né, mesmo sendo na ditadura, e ali as esquerdas se equivocaram, ele foi um governo que o Brasil crescia 8%, não era só porque era na ditadura, isso errou a interpretação. Foi um governo que cresceu porque houve planejamento, houve ação de começo, meio e fim, e deu resultados depois. Nós fomos colhendo nos anos 80 um crescimento bastante significativo, embora tivesse muitos dizendo que aquela inflação, como você mencionou anteriormente, tinha sido resultado disso. Eu entendo que não, tinha planejamento, tinha etc., para médio e longo prazo, nesse sentido. Né? Hoje eu acho mais difícil ter isso pela questão fiscal, como está posta, mas também eu não dizia, pode endividar 5%, eu não saberia te dizer, acho que seria um chute irresponsável da minha parte de dizer, acho que deveria se estudar e ver até onde nós poderíamos, e também o convencimento, porque parte do Congresso tem pauta déficit zero, porque é um valor desses setores que você mencionou que estariam mais pró-mercado, à direita, ou o que quer que seja, e a esquerda entende que não deveria ser déficit zero. E aí você não tem diálogo. E se nós apresentar um orçamento que não tem esse déficit, não aprova no Congresso. E aí como faz? O governo Geisel e o planejamento centralizado foi realmente algo inteligente. Agora, ele tinha uma capacidade de execução do planejamento, porque exatamente não se discutia. Né? Eu acho que, sim, foi o planejamento que fez crescer 8%, mas eu penso que a execução do planejamento, fora da ditadura, tem alguma dificuldade. Me explico. É a questão que tu colocaste da necessidade de uma revolução no serviço público. Eu acho que a tua palavra foi muito adequada, revolução. Porque se você for contar com o serviço público para resolver o serviço público, você tem uma corporação que entende que seus penduricalhos, vantagens, manobras
sobre salários, sobre ganhos. Eles entendem que tudo isso é direito adquirido. Como eles entendem que tudo isso é direito adquirido e vai para os tribunais julgarem, os tribunais entendem que os seus próprios direitos a mais são direitos adquiridos, eles consideram que tudo é coisa adquirida e ninguém mexe nisso. Então, se nós temos uma máquina administrativa, eu fiz algumas comparações no passado. A cidade de Tubarão, que tem 100 mil habitantes, em Santa Catarina, tem mais cargo de confiança do que a Alemanha inteira. Ora, esses cargos todos são os cargos que movem, em grande parte, a máquina eleitoral. A máquina eleitoral, após as eleições, transforma-se num sistema de disputa por cargos. Estes cargos são os que dão as cartas e as vantagens para quem é servidor público concursado. Os servidores públicos concursados consideram seus direitos adquiridos, como eu já pus. E aí você entra num círculo que se autoalimenta e que produz, em último instante, a eleição de muita gente. Seria possível mexer nisso? Eu vou te dar outro exemplo de Santa Catarina. Houve um momento em que a Celesc, a Central de Distribuição de Energia Elétrica de Santa Catarina, uma empresa importantíssima, ela devia para os seus funcionários 3,5 Celesques. Quer dizer, os funcionários já não privatizaram a Celesc por dentro. Quer dizer, isto é possível considerar-se como uma empresa pública e não há diversas outras assim no Brasil. Quer dizer, as vantagens que você tem em cada gabinete com número de servidores, de confiança ou não, o Congresso brasileiro, o que tem de vantagens para um deputado alemão, um deputado suíço, quer dizer, os deputados nos lugares mais ricos do mundo, não tem nada parecido. Aí tira do legislativo e vai para o judiciário. Quer dizer, o judiciário brasileiro, um juiz brasileiro ganha mais do que um juiz alemão, ganha mais do que um juiz inglês, e o povo brasileiro não tem como pagar isso. Quer dizer, se extrai as últimas rendas do povo brasileiro para distribuir entre cargos da burocracia, uma burocracia corporativista. Eu não vejo assim, ainda que eu seja a favor da revolução disso tudo, de uma transformação radical disso tudo, como isso poderia ser feito se ela precisa dessas próprias corporações para que as coisas se transformem? Ô, Léo, sobre a questão, assim, quando eu mencionei o exemplo do Geisel, né, eu acho que foi exitosa, por exemplo, essa ação num governo democrático como Fernando Henrique Cardoso, na contenção da estabilidade, na abertura da economia, nas privatizações. Foi exitosa também no governo democrático do Lula, né, na inclusão social. Essas bandeiras não estavam postas, ou seja, lá atrás, o Fernando Henrique trouxe a estabilidade e enfrentou Itamar para dizer que como deveria ser feita, porque até ali só tinha fracasso em relação àquele tema, e depois o processo de abertura, o processo de privatizações, que muitas delas necessárias, a maioria delas necessárias e exitosas, algumas eu acho que discutíveis, mas não na perspectiva de que não devesse privatizar. Talvez ali o Estado já tenha. O Lula, na inclusão social e diversas ações que colocaram isso como centro do país. Ele teve capacidade política de fazer isso. Acho que hoje nós temos uma crise que é difícil fazer isso. Lá atrás eu mencionei o Geisel porque havia, né, essa ainda esgotava, embora o governo que fizesse a sua transição, que ali começa o processo de reabertura política, ele foi decisivo e depois, dado consequência final, né, com o Figueiredo, mas o Geisel enfrentou partidos militares. Eu sei que planejar, e aí quando nós comparamos um país como o nosso com a China é diferente, é o Partido Comunista Chinês que define. Eles fazem um congresso que dura 3 anos e conseguem planejar. O que você aponta eu acho que é real, eu acho que tem isso, mas aí, como diz você, tem setores como uma empresa estatal que ela recebe muito mais benesses
e está lá colocada, e comparativamente a um deputado, o deputado, até porque sou parte, faço parte dessa coisa, e assessoro um deputado, ele tem lá um recurso para gastar com o número de cargos, ele define se vai ter 10 ou vai ter 20 assessores, ele diz o salário que a pessoa vai receber. Passou o valor, ele não tem. Então, ele diz, mas é muito, é pouco, tudo bem. Não sei quanto tem Câmara de Vereadores que não tem, poderia se readequar e discutir que vai ser mais, vai ser menos, tudo bem. Envolveria esse pacto societário que eu digo que é difícil de nós construirmos, que envolve o judiciário e o executivo na outra ponta. O próprio governo Lula criou uma série de ministérios, né, que não tem estruturas. Agora que vai ter orçamento próprio, vai ter cargos lá dentro que são pautas importantes, quer seja da mulher, quer seja do negro, da questão dos povos originários, mas que eles foram criados que não tinham estrutura, porque vinha de uma estrutura anterior e não tinha. Mas eu entendo, quando eu falo da revolução na gestão, eu falo que é dizer o seguinte: vamos enfrentar esse tema, e me parece que não há ator mais apropriado a fazer que não seja o presidente da República dizer esse tema é novo, sim. Como é que eu vou fazer uma boa gestão nas universidades federais? Como é que eu vou fazer uma boa gestão na Receita Federal? Como eu vou fazer uma boa gestão? Eu entendo que isso não seja pauta. Né, e no próprio judiciário, quer dizer, e em todos, no legislativo, como? De que forma? Daí você olha, aqui extrapola a perspectiva ideológica de quem está no poder naquele momento, isso é uma questão societária. Esse pacto a gente não tem tido condições de enfrentar, e ao contrário, o que nós vemos é a corda sendo esticada, como eu mencionei, para agradar o eleitor na ponta, se criam coisas como essa que eu mencionei, quer seja dos pastores, né, que o Congresso aprovou, aí uma parte que eles não pagassem impostos, quer seja do cara que não possa fumar maconha em Balneário Camboriú, quer seja, isso é parte de uma sociedade que eu não sei como resolver, mas parece que é mundial, é um fenômeno que vai daqui para o mundo todo, né, tem diversos atores sendo eleitos assim, né, aqui na Argentina, possivelmente do jeito que vai, o Trump pode voltar nos Estados Unidos, quer dizer, então, como resolver, ao certo isso eu não sei, mas no Brasil você não tem conseguido espaço de diálogo entre os três poderes para dizer como nós vamos resolver essa questão. Lamentavelmente não tem. Aí, é claro, o servidor público, ele é parte disso, claro que é. Eu entendo que houvesse de ter uma avaliação do retorno que eu dou para a sociedade, né, etc. Poderia se criar diversos mecanismos, desde o teto salarial, como eu mencionei anteriormente, até a entrega efetiva daquilo que cada um deve ter, e que não possa Sim, ser só... um sistema de avaliação e consequência Isso. sobre o que fosse avaliado bem ou mal. Eu não vejo consequência. Você identifica problemas, não é difícil. Eu quero dizer, todos nós identificamos problemas, não é muito difícil identificar os problemas. Agora, não se toma ação e, se alguma ação é feita, não acaba em consequência. Ido, uma outra questão que está no mundo, está na pauta da humanidade, é a questão ecológica. E o Brasil tem questões muito delicadas. Quer dizer, os países europeus destruíram a Europa e boa parte do mundo e amealharam riquezas. A China poluiu ao limite e agora está com tecnologias avançadas de combate à poluição, tentando recuperar os danos que causou para se desenvolver. Aqui no país, muitas pessoas defendem que alguma poluição vai ser necessária para desenvolver e que o desenvolvimento daria um retorno posterior de melhora com tecnologias de efeitos danosos de poluição. Aí se entra em debate se perfura poço onde tem petróleo, mas também tem um rio, ou se isso impede que se produza o petróleo. Sim, se pode recuperar terras que estão desgastadas, mas, ao mesmo tempo, isso significaria voltar a financiar o agronegócio que uma porção de gente não quer. Ou seja, se ideologiza questão que não deveria ser ideologizada, no meu modo de ver. Mas o que me interessa é te perguntar, a questão do desenvolvimento econômico e a questão ambiental, elas são compatíveis ou elas têm que se chocar?
Não, Léo, eu acho que são perfeitamente compatíveis. Quando eu mencionei, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas, uma coisa que é fato, que você perguntou no agronegócio, os empresários hoje recebem incentivos, recebem recursos subsidiados, né, para um setor que cumpre esse papel estratégico, mas devolvem o dinheiro. Ou seja, eles se endividam e, se não pagarem, são executados. No passado não havia isso. Ou seja, no passado você teve muitos setores que não devolviam, e aí o Estado chamava para si a dívida, basta ver a quantidade de vezes aí que tem os bancos estaduais que quebraram, bancos de desenvolvimento, aqui Sim. mesmo em Santa Catarina e tal. Hoje eu acho que tem, mesmo você disse, setor estratégico, eu posso apoiar, posso incentivar, como nós incentivamos muitos setores. A reforma tributária que foi aprovada do ano passado foi fundamental porque ela começou a discutir uma parte disso, ou seja, e que vai levar 20 anos para ser integralmente concluída, mas, ou seja, você não pode dar incentivo que você dava para certos setores da economia, né, não levando em conta o equilíbrio ambiental, mas não é só isso. Assim, lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma empresa se instalou numa cidade, né, é uma empresa importante, vai gerar desenvolvimento, só que quando ela vai para uma cidade, a empresa de papel e celulose, ela leva uma série de demandas, e ela vai porque tem incentivo fiscal, porque ela acordou com o Estado, no governo do Estado nesse caso, que recebe lá um incentivo, vai pagar um imposto menor aqui, acolá, etc e tal, e lá na frente é que, depois de um certo tempo, que passa a pagar imposto. A demanda social daquela empresa é profunda na cidade, desde a saúde, a educação, moradia, tudo fica inflacionado. O município de Três Lagoas, que fica bem na divisa com São Paulo, passou por isso, você não encontrava casa para morar, né? Porque instalou lá uma indústria de papel e celulose, depois desenvolveu, possivelmente agora que vai voltar, uma indústria de fertilizantes da Petrobras, etc. Então, é possível sim o desenvolvimento econômico com equilíbrio ambiental, né? E acho que nem o setor, tanto um quanto o outro, quer seja o que vai ao extremo, que não dialoga, por exemplo, estava lá uma parte dos setores dizendo que não deveria dar ao rio para poder fazer a navegação. Se os próprios órgãos ambientais são favoráveis, dizem que pode dragar, que não vai ter impacto, né? Você não pode se pretender como o solucionador, que está dizendo que ele não pode. Então, é esse pacto mínimo que às vezes você não tem. Então, lá está lá tramitando, junto ao Instituto Meio Ambiente, a autorização para fazer a dragagem do rio, para poder fazer a navegação com navios de porte, ou barcaças de porte mais elevado, que possam permitir que gere desenvolvimento. Então, você pode dialogar e dizer qual é o grau de impacto. Mesmo que haja um impacto, né, aqui mesmo, aqui em Florianópolis, houve impacto para fazer novo acesso no aeroporto? É claro que houve, mas ele é ínfimo diante da melhoria para a sociedade, de quantidade de carros que ficavam horas e horas no engarrafamento que tinha aqui para chegar no sul da ilha, por exemplo. Então, isso tudo pode ser mitigado e negociado com os atores que são responsáveis por isso. Eu entendo que vai ter, é possível, e nós temos equilibrado. Eu acho que o Brasil mesmo é um exemplo, né? Mesmo quando você fala do agronegócio, Mato Grosso do Sul teve esse problema. Lançaram uma lei que permitia lá fazer certas queimadas, até porque historicamente se fazia. O governo federal imediatamente disse que não queria, o Ministério do Ambiente, o ministro Marino disse que não, e foi lá, acordou com o governo do estado uma nova legislação, a Assembleia acabou de aprovar e o governador sancionou uma nova legislação que preserva a questão do bioma pantaneiro, né, sem uma legislação que era mais agressiva, e foi acordado no parlamento, junto com o executivo. É absolutamente possível, porque houve uma reação e disse, olha, isso aí não, é abusivo que tinha a legislação anterior. E acordaram e chegaram a um denominador comum. Eu entendo que isso possa ser para outros setores, como me parece mesmo no norte do país, a discussão da exploração petrolífera, que você mencionou anteriormente. Eu entendo que ali foi até um erro de condução do próprio governo, que, para mim, o Ministério e o IBAMA deveriam chegar para o presidente Lula seus ministros de mais confiança e dizer, nós temos uma dificuldade, nós temos petróleo lá, mas temos um problema ambiental, como é que nós vamos equilibrar com isso? E se trouxe o problema, depois teve que fazer toda uma gestão que está se fazendo até agora para tentar ver de que forma que se extrai petróleo, não agredindo o meio ambiente, ou se agredir, ter compensações, etc., como os outros países da região já exploram, né? Então, um pouco de... Para mim, é absolutamente necessário e compatível. Agora, os outros países fizeram, foram outra história. Como é que você vai dizer para a China? Como eu disse a você, você tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o planejamento é fácil, você tem um partido comunista lá que se reúne, define, e também por isso que tem um crescimento de 8% ao ano. A Sim. democracia talvez tenha isso, né? Meu caro Ido, o Instituto Cidade ficou muito feliz com a entrevista concedida
Eu gostaria de pedir a todo mundo que nos assistisse que ajudasse a divulgar o vídeo e se inscrevesse em nosso canal. E eu deixo o encerramento da entrevista ao Ido, e se eu não abordei alguma coisa relevante, por favor, o faça, ou, de qualquer modo, a palavra é sua para a sua despedida. Muito obrigado, Ido. Obrigado a você, Léo, ao Instituto Cidade, por permitir que a gente bata esses papos alto nível e absolutamente agradável sobre temas que nos afligem, né, cotidianamente. É um prazer ter falado com você a respeito disso, como sempre, com bastante riqueza de detalhes, de abordagens e de percepções, que sua mente aguçada sempre nos traz, tal, e me coloco à disposição. Entendo que esses são desafios que só com capacidade de diálogo parecido como o que tivemos aqui, e através de você e o Instituto Cidade, que a gente franquia ter consensos mínimos de construir alguma coisa diferente do que está posto, porque senão o que você vê hoje efetivamente não é isso que nós acabamos de fazer, trocar ideias e impressões e tentar obter coisas mínimas para poder seguir societariamente adiante. Foi um prazer falar com você e com o Instituto Cidade, sempre ao dispor.